Se você tem intestino preso e faz diálise, hoje você vai aprender neste vídeo comigo como tratar o seu intestino, como melhorar a saúde do seu intestino. É muito importante uma boa saúde intestinal. O intestino é o maestro metabólico do nosso organismo, ele rege tudo o que está acontecendo no nosso corpo, absorção dos nutrientes, produção hormonal. Então é muito importante que você tenha uma boa saúde intestinal para ter uma qualidade de vida, enfim, para você ficar bem. Vamos aprender hoje nesse vídeo como cuidar do seu intestino em diálise. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. A constipação, o intestino preso, é muito prevalente em pessoas que fazem diálise por N motivos. Eu vou explicar alguns desses motivos agora para vocês. Primeiro, as comorbidades associadas às outras doenças que a pessoa pode ter, além da doença renal crônica. Então, um hipotiroidismo, um diabetes, até uma depressão pode estar relacionada e aumentando a prevalência de constipação, alguma neuropatia, o hiperparatiroidismo secundário, que é aquela doença óssea secundária à doença renal crônica, quando o PTH está alterado, o uso de medicações, várias medicações utilizadas por pessoas que fazem diálise podem piorar a função intestinal, podem provocar a constipação. O uso de quelantes, então carbonato de cálcio, cloridrato de sevelamer, pode favorecer a constipação. O uso de alguns antihipertensivos, suplementos de cálcio, de ferro, enfim, existem inúmeros medicamentos que podem estar contribuindo para piorar a função do intestino. O estilo de vida também, isso tem que ser levado muito em consideração. Então, pessoas sedentárias, pessoas que não têm bons cuidados com a alimentação, têm uma baixa ingestão de fibras, isso tem tudo a ver com a saúde do intestino. E também outras questões como desbiose, como intolerâncias, enfim, tudo isso também pode contribuir para a constipação em pessoas que fazem diálise. Antes de nós falarmos como tratar, é importante que você saiba qual é o conceito da constipação. Será que você tem intestino preso? Então, como nós conceituamos a constipação? A constipação ela é caracterizada por evacuações infrequentes, especialmente se você evacua menos de 3 vezes por semana. Então, se você evacua menos de 3 vezes por semana, podemos considerar constipação. E também a consistência das fezes, né? Fezes muito endurecidas, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o padrão das fezes. Se você precisa fazer muita força ao evacuar, isso também caracteriza a constipação. Se você tem a sensação de esvaziamento incompleto ao sair do banheiro, isso também é caracterizado como constipação. Então, não é só o fato de você evacuar menos de 3 vezes por semana, então tem que ser levado em consideração outras questões. Por exemplo, se você vai ao banheiro, né, se você evacua todos os dias, porém o padrão das suas fezes é mais seco, ressecado, isso também caracteriza a constipação. Eu quero agora mostrar aqui para vocês uma das avaliações que nós fazemos até no consultório para avaliar aí esse padrão da evacuação. Então, se você tem aquelas fezes bem de bolinha, de cabritinho, sabe que elas saem todas separadinhas, são bolinhas separadas e duras, isso é um padrão de constipação, tá? Então isso aqui é intestino preso, mesmo se você evacuar todos os dias. Agora, se você tem as fezes em forma de salsicha, porém toda segmentada, né, mais ou menos assim, como se fosse um monte de bolinha grudadinha, você também ainda está no padrão de constipação. Qual que é o ideal então das fezes? O que seria ideal? Aqui começa a ficar bom, né? Então aqui são padrão 3, 4 e 5. Quando a gente tem o formato de salsicha, mas tem algumas fendas, já é um formato de fezes ok, tá? Então esse aqui é um padrão já normal, um trânsito intestinal mais adequado. Aqui é o ideal, né? O tipo 4 é o formato de salsicha ou de uma banana, mas uma superfície totalmente lisa. E é importante que você não faça força ao evacuar, enfim. Então, esse é o padrão ideal de evacuação. Então, se você tem umas fezes dessa maneira, se você evacua mais de 3 vezes por semana, não sente dor, tem a sensação de esvaziamento completo, você não tem constipação. Aqui também, nesse outro padrão, ainda consideramos, né, normal, mas ali ele já começa a ter um padrão mais de diarreia, são pedacinhos moles, né, com contornos não definidos, né, não nítidos, e aí depois, a partir daqui, nós já consideramos diarreia.
Então é importante que você saiba, que você entenda, porque às vezes a pessoa acha que tem constipação, mas não tem. Ou às vezes também a pessoa acha que não é constipado, mas é. E agora então, como tratar essa constipação? Primeiro, uma coisa bem importante antes de falarmos dos alimentos em si, o hábito do toalete. É importante você respeitar a sua vontade de ir ao banheiro, então cuide ao máximo para respeitar isso. Então, o seu corpo deu sinais de que está na hora de evacuar, é importante que você respeite, né? Se você está num lugar que não é tão adequado, não tem um banheiro, tentar procurar algum banheiro próximo para poder respeitar essa vontade aí do seu organismo. Porque quando nós não respeitamos, isso pode estar prejudicando a saúde do intestino. Outra coisa bem importante é a posição ao evacuar. Quando nós sentamos no vaso sanitário, nós ficamos a 90 graus. Essa não é uma posição favorável para que você evacue. O ideal é que você esteja numa posição como se estivesse de cócoras. Então nós indicamos muitas vezes em consultório utilizar um banquinho, né, ou usar o próprio lixinho do banheiro e colocar o pé para cima para tentar aproximar ao máximo da posição de cócoras. Essa é a posição ideal para evacuação e você pode estimular o seu intestino desta forma. Então você não está com vontade de ir no banheiro, mas você sente que tem alguma coisa ali. Ficar de cócoras ou fazer essa elevação, né, na hora que você está sentado no vaso, né, fazer essa elevação com um banquinho, com um lixinho, né, com uma escadinha, pode funcionar. Agora vamos falar da alimentação em si. Então, o primeiro ponto, que é um dos pontos primordiais que nós mais pensamos aí quando falamos de pessoas que fazem diálise, é a restrição de líquido, especialmente para pessoas que não urinam. Então, sim, a restrição de líquido pode piorar a constipação, porque o intestino precisa de água, né, de líquido para funcionar. Então, realmente isso piora essa condição. E aí nós temos que usar alguns ajustes, algumas estratégias para te estimular, para melhorar o teu intestino, porque você não pode tomar tanta água para ajudar o intestino a funcionar. Então vamos usar de outras formas, outras maneiras ali de tratar o teu intestino. Primeiro, mesmo não podendo consumir uma quantidade grande de água, você pode e deve comer fibras. Tem algumas fibras que nós não devemos exagerar, mas elas devem estar presentes no seu dia a dia. Nós começamos falando com a base. Qual que é a base do consumo de fibras da alimentação para o estímulo intestinal? Frutas e vegetais. E muitas pessoas que fazem diálise têm medo de consumir esses alimentos por medo de aumentar os níveis de potássio. Mas saiba que o potássio não está só nas frutas e nos vegetais. O potássio se encontra em inúmeros alimentos, nas carnes, nos alimentos ultraprocessados. Tem vários vídeos aqui no meu canal que falam sobre o assunto. Eu até vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para vocês darem uma olhadinha, onde eu falo um pouquinho mais sobre o potássio. Então não tenha medo das frutas e dos vegetais. Inclua frutas e vegetais no seu dia a dia. Quantidades são individualizadas, mas pense assim naquele mínimo possível, 1, 2 frutas por dia. Possivelmente você não estará exagerando. 2 vegetais por dia, com certeza você não estará exagerando. E se você estiver com os níveis de potássio alto, o que pode ser feito nesse caso? Por exemplo, em relação às frutas, você pode preferir as frutas que têm menos potássio e evitar as frutas que têm mais potássio. Então já começa por aí. Vegetais. Mesmo se você faça cozido em água, reduzindo o teor de potássio, sobra um pouquinho de fibra ali. Por mais que reduza o teor de fibra, ainda fica um pouquinho. Vai ser favorável. Então é importante ter a presença de frutas e de vegetais no seu dia a dia. Outro tipo de alimento que é importante ter é aquele acréscimo de fibra extra. Eu sou apaixonada por psyllium, é uma das fibras que eu mais indico porque tem um teor de fibra bem elevado e não tem um teor alto de potássio, então super funciona. O que eu gosto também do psyllium é a versatilidade dele, o fato dele também não ter um sabor muito forte, de você poder misturar nos alimentos. Você pode usar o psyllium salpicado em cima de um alimento, você pode usar misturado em um iogurte, num purê, no meio de uma carne moída, ele vai se esconder ali, você não vai nem perceber que está consumindo. Você pode preparar um pão, um bolinho e colocar psyllium dentro, enfim. Então tem inúmeras formas de utilizar o psyllium e você nem vai perceber que está consumindo aquelas fibras e vai estar te ajudando muito, com certeza. O farelo de trigo também é um tipo de fibra bem interessante de ser utilizado. Ele tem um teor de fibra um pouquinho menor comparado com o psyllium, mas também tem um teor de fibra legal, então é outra fibra que dá para ser usada. Em relação às quantidades, não precisa exagerar,
né? Quando a gente pensa em psyllium, quando a gente pensa em farelo de aveia, ou até mesmo, que também pode ser usado, a semente de chia, a linhaça, o gergelim também pode ser usado, tem um teor de fibra legal. Você não precisa consumir dessas fibras extras uma quantidade muito exagerada para ter um benefício, pelo contrário, você nem deve, né? Então assim, ter uma colher de sopa por dia, 2 colheres, com certeza já vai trazer benefício para você e com certeza não será um excesso. A aveia também é um tipo de fibra bem legal, só que eu peço cuidado para não consumir muito aveia, para pessoas que, especialmente para aqueles que não urinam, porque ela precisa de um pouquinho mais de água para fazer ali o efeito desejado. E aveia, geralmente, para aquelas pessoas, por exemplo, que comem um mingauzinho de aveia, acabam consumindo uma quantidade maior, né? É mais difícil uma pessoa comer muito psyllium do que e mais fácil comer muita aveia. Então só cuidado com a quantidade de aveia, mas a aveia também é uma fibra super legal que pode ser utilizada. Outra questão bem importante, bem interessante de eu pontuar aqui é: algumas pessoas recebem orientação de não consumir alimentos integrais, porque os alimentos integrais têm mais potássio e mais fósforo. Sim, tem um pouquinho mais de potássio e de fósforo, mas é uma quantidade pequena a mais. Vale muito a pena a troca, porque você vai estar trazendo mais fibra para a sua alimentação, melhorando a saúde do seu intestino e aí provavelmente os seus exames de potássio e de fósforo vão vir melhores pelo cuidado com a alimentação que você está tendo. Olha, na minha prática clínica aí desses 18 anos de consultório, eu nunca vi ninguém com fósforo alto, com potássio alto, porque está comendo muitos alimentos integrais. E sim pelo consumo de outros alimentos como ultraprocessados, enfim, pensando no fósforo, o excesso de lácteos, né? Então, geralmente são outros motivos e não o consumo dos alimentos integrais ou o consumo de vegetais, de folhas, né? Então, muito importante que vocês tenham em mente isso. O que eu vejo quando a pessoa, especialmente para pessoas que começam a dialisar e às vezes não recebem uma orientação ali inicialmente, ou às vezes recebem orientação até dos próprios colegas de diálise ou de algum outro local, é aquele medo de potássio, de fósforo, enfim. A pessoa vai deixando de comer fruta, vai deixando de comer vegetal, vai deixando de comer tudo. E a alimentação vira só em pão e macarrão, né, e arroz e pronto. E aí a fibra, cadê? As vitaminas, os minerais, e aí não existe intestino que funcione dessa maneira. Você precisa ter uma alimentação variada, uma alimentação colorida, uma alimentação diversificada e precisa sim ter fibras. Outro tipo de alimento que dá para ser utilizado aí para ajudar no intestino a funcionar são aqueles fermentados, né, como o kefir, o kombucha, o próprio iogurte natural integral pode ser utilizado. Lembrando que o kombucha tem um teor de potássio um pouco maior pela composição dele e o kefir tem potássio e tem fósforo também. Então eu costumo indicar no meu consultório, né, para os meus pacientes, uma quantidade pequena desses alimentos, mas sim a presença diária, porque isso realmente estimula no funcionamento do intestino. O próprio iogurte natural, lembrando que deve ser iogurte natural integral e não aqueles iogurtes com sabor, cheio de aditivos ou bebidas lácteas, enfim. É interessante o iogurte natural integral mesmo, ele pode te auxiliar. E aí até você pode fazer um combo bem legal, né? Consumir um iogurte natural com um pouquinho de granola ou um pouquinho de aveia, ou um pouquinho de chia, uma fruta. Eu acho super interessante, ajuda muito o intestino a funcionar. Nós também podemos usar probióticos. Os probióticos, eles são individualizados. Então, não existe um probiótico específico para quem faz diálise. Os probióticos devem ser prescritos individualmente, conforme cada pessoa. Então, conforme os sinais e os sintomas que você apresentar. Então, se você é daquela pessoa que tem um padrão de evacuação bom, né? Só que não evacua todo dia, você vai receber um tipo de probiótico. Se você tem as fezes mais ressecadas, é outro tipo de probiótico. Então, essa orientação do probiótico realmente deve ser individualizada. Então, o probiótico, né, os lactobacilos, você pode usar eles em cápsula, né? Eu tô falando agora especialmente dos probióticos em cápsula, não dos alimentos. E a presença de gordura. É muito importante ter a presença de gorduras saudáveis na sua alimentação. Você já tem uma restrição de líquido, você também deve hidratar bem essas suas fezes. Então as gorduras podem ajudar muito. Usar azeite de oliva na comida, né? Usar um óleo de coco, né? Pode ser super bem-vindo. O óleo de linhaça também pode ser usado, tem estudos até mostrando aí benefícios do óleo de linhaça
para o estímulo intestinal. Então, a gordura é essencial. Então, não tenha medo da gordura natural dos alimentos. Você pode comer um ovo com a gema, é na geminha que tem a gordura. Você pode consumir um iogurte integral ao invés de um iogurte desnatado. Então, não tenha medo da gordura natural dos alimentos e use um pouquinho mais essas extras, né? Como um azeitinho de oliva, um óleo de coco, né? Algumas pessoas gostam até de usar um pouquinho de manteiga para refogar, né, os alimentos. Enfim, pode ser usado também, né? Esses outros óleos que eu falei, como óleo de gergelim, óleo de linhaça, podem ser usados também, não tem problema nenhum, com certeza vai te ajudar. Outros alimentos que tem um pouquinho mais de potássio, mas tem gordura boa, como o abacate, então dá para usar de vez em quando. O coco é uma fruta que tem bastante gordura, estimula bastante o intestino funcional, além da gordura tem fibra, então pode vir aí te favorecer muito nessa questão intestinal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com quem você conhece que também tem intestino preso e precisa melhorar a função do intestino. Se você tem mais alguma dúvida sobre o intestino em diálise, pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe eu transformo isso em outro vídeo, eu também posso te responder nos comentários aqui também. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque isso me ajuda muito e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui para você.